Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Superação. Você é um super aluno e está conectado conosco? Fique atento para nossas próximas aulas de Química. Hoje nós estaremos vendo alguns conceitos básicos para a nossa construção do conhecimento durante o nosso curso de Química, ok? Bom, nós temos aqui 3 conceitos. Esses 3 conceitos devem estar bem construídos na sua mente, para que nós possamos dar continuidade e progresso ao nosso curso, ok? Bom, nós temos 3 definições aqui: matéria, corpo e objeto. Muita gente da comunidade científica ainda questiona o conceito da matéria, mas a gente sabe da matéria o quê? Que é tudo aquilo que ocupa um espaço e contém massa. Logo, tudo aquilo que não contém massa e não ocupa um espaço não é matéria. Como, por exemplo, o vácuo. Mas, exemplo de matéria, tudo isso que está ao nosso redor, ao seu redor aí. Pessoas, objetos, animais, o próprio ar ocupa um espaço e contém uma certa massa, ok? Nós temos também a definição de corpo. O corpo é quando eu pego o quê? Uma partezinha daquela matéria e classifico como corpo, ou seja, uma porção limitada da matéria, ok? Como, por exemplo, ouro, vidro, madeira, ferro, ok? Agora, o que seria um objeto? Um objeto é quando eu pego aquele corpo, aquela porção de matéria e o transformo para uma finalidade humana. Por exemplo, no corpo, o vidro é um corpo, ok. Agora, uma xícara de vidro é um objeto, pois um objeto é um corpo que possui finalidade para o homem. Madeira é o que? Um corpo. Agora, o que seria um objeto, por exemplo? Quando eu tenho uma cama, um móvel feito de madeira, então aí é um objeto. Outro exemplo, borracha. Borracha por si só é um corpo. Mas, a partir do momento que eu falo, por exemplo, chinelo de borracha, então esse chinelo constitui uma finalidade para o ser humano, logo é classificado como um objeto. Outro conceito muito importante é o volume. Você nem pense em fazer tua prova do Enem, tua prova vestibular, tua prova na escola sem saber o que é volume e como calcular. É muito importante. Quem já tem intimidade com o Enem, com as provas anteriores, sabe que o Enem sempre cobra a questão do volume, principalmente a questão da conversão das unidades, tá joia? Mas afinal de contas, o que seria o volume? O volume é nada mais e nada menos que a extensão de espaço ocupada por um corpo, ok? Ou seja, é o espaço, o lugar que um determinado corpo ocupa. E o volume tem como ser calculado. Como? Através da multiplicação do comprimento, da altura e da largura. Através dessa multiplicação, eu obtenho o meu volume, ok, galera? Bom, suponha, que isso aqui é um cubo, tá joia? Eu sou péssimo em desenho, eu sou horrível em desenho, mas finge, tá joia? Bom, como eu calculo então o volume desse cubo? Simples, eu faço a multiplicação de todos os lados. Sabendo que todos os lados são iguais, então todo lado é igual a 10, tenho 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1000. 1000 que? Centímetros cúbicos. Mas afinal de contas, quanto que vale centímetro cúbico? Bom, aqui vou passar para vocês algumas igualdades. Olha só, 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, ok? 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. E 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Várias questões do Enem, tanto na prova de ciências da natureza quanto da matemática, exige esse tipo aqui de conceito. Então você nem pense em fazer a tua prova sem saber isso aqui, ok? Outra questão muito importante é a questão da pressão. Bom, em física você viu ou vai ver que a pressão é o quê? É a relação ou a divisão da força sobre uma determinada área, certo? Mas em química nós trabalhamos o seguinte, com a pressão atmosférica. Olha bem, é a pressão que a camada atmosférica exerce sobre o nosso planeta, sobre todos os corpos aqui, ok?
O que você deve entender é o seguinte, que à medida que eu diminuo a minha altitude, a pressão atmosférica é maior. Ou seja, ao nível do mar, ela é o quê? Muito maior. Então, à medida que eu vou aumentando a minha altitude, o número de partículas vai diminuindo por unidade de volume. Ou seja, se há menos partículas, então, ok? Uma pressão menor, porque não tem muita partícula exercendo pressão ali. Então, o ar fica o quê? Rarefeito, que nós chamamos. A unidade de medida de uma pressão é o quê? Pascal. Mas é muito comum usar o quê? Uma atmosfera. O que seria uma atmosfera? Seria um valor aproximado de que 100.000 pascal. Aproximado, tá? O que nós chamamos é o seguinte, que uma atmosfera equivale ao quê? 100.000, tá? Que é 100K pascal. Ok? Outra questão muito importante é a densidade. Bom, galera, a densidade ela é dada pela massa do corpo sobre o volume do mesmo corpo, do mesmo material. Galera, muita gente confunde a questão da densidade com a concentração comum que nós vamos ver lá na frente. Vamos supor que nós tenhamos a questão lá de solução que fala que nós tenhamos aí, por exemplo, 100 gramas de NaCl sobre 1000 mililitros de água. Então fala que a densidade é isso aqui, é essa relação da massa sobre o volume. Mas galera, aqui nós temos materiais diferentes. Nós temos gramas de NaCl, cloreto de sódio, embaixo o volume da água. Enquanto a densidade, nós falamos da massa e volume do mesmo corpo. A densidade, galera, quer dizer o grau de compactação de um determinado material, ok? Vamos supor que nós temos aqui uma barrinha de ouro, tá? Não sei qual é a densidade do ouro, vou dar um exemplo aqui só para mostrar mesmo. Vamos supor que aqui nós tenhamos 50 gramas dessa barrinha aqui. E essa barrinha aqui ocupa um volume de 5.000, ou melhor, 500 mesmo, centímetros cúbicos. Então, qual seria a densidade dessa barrinha? Seria densidade igual a massa sobre o volume, ou seja, a massa é igual a 50 sobre o volume que ele ocupa, que é igual a centímetros cúbicos. Logo, é igual a 0,1 gramas por centímetros cúbicos. Prestem atenção. Pelo sistema internacional, a unidade é gramas por centímetros cúbicos. Mas nós vimos que centímetros cúbicos também é ml. Então, gramas sobre ml. Ok, galera? Então, pessoal, essa foi a nossa primeira aula de Química sobre os conceitos básicos para nós prosseguirmos com o nosso curso. Não se esqueçam, curta, divulga e inscreva no nosso canal. Até a próxima!